O som das ondas quebrando encontra o rugido do trovão, enquanto as lendas de dragões e kraken atravessam os séculos. Imagens aéreas de oceanos tempestuosos e montanhas envoltas em neblina introduzem a sensação de mistério. A narração mergulha na ideia de que essas criaturas representam mais do que apenas mitos, são símbolos de nossa relação com o desconhecido, o poder da natureza e os limites do medo humano. Os navegadores da antiguidade voltavam para casa com histórias fantásticas sobre monstros do mar e criaturas aladas. Avistamentos no Mediterrâneo e no Oceano Atlântico foram registrados em diários que misturam realidade e fantasia. A recriação dessas histórias mostra navios sendo atacados por tentáculos gigantes e dragões voando sobre ilhas desertas. A tensão se intensifica quando marinheiros, iluminados apenas por tochas, enfrentam o desconhecido. No Oriente, dragões são associados à chuva, fertilidade e harmonia com a natureza. No Ocidente, os dragões se tornaram símbolos de perigo e ganância. A transição entre as culturas é destacada com imagens vibrantes de templos asiáticos e cavaleiros medievais em batalhas épicas. Um contraste visual marcante ajuda o espectador a entender como o mesmo mito assumiu papéis tão distintos. O Kraken é descrito em lendas nórdicas como um monstro colossal que habitava as profundezas geladas do Atlântico Norte. Marinheiros escandinavos relataram mares que pareciam ferver antes que tentáculos emergissem, destruindo tudo ao seu alcance. A dramatização mostra um navio viking cercado por ondas monstruosas enquanto um tentáculo emerge da água, criando uma atmosfera de puro terror. Especialistas sugerem que avistamentos de lulas gigantes deram origem ao mito do Kraken. O espectador é transportado para o fundo do mar, onde imagens reais de lulas gigantes nadando são entrelaçadas com recriações de confrontos entre essas criaturas e navios antigos. A narração destaca como a ciência moderna ajudou a desvendar o núcleo de verdade por trás dos mitos. Durante a Idade Média, a falta de explicações científicas levou à proliferação de histórias assustadoras. Manuscritos ilustravam dragões aterrorizantes e monstros marinhos invadindo cidades costeiras. Imagens recriam vilarejos cobertos de névoa, onde moradores aterrorizados buscam abrigo enquanto dragões cuspindo fogo atacam do céu. A música sombria intensifica o clima de pavor coletivo. A história de São Jorge enfrentando o dragão reflete a luta da humanidade contra forças incompreensíveis. A dramatização captura o momento em que o cavaleiro avança em direção à fera, armado apenas com sua coragem e uma lança. O espectador sente o impacto da batalha enquanto a narração explora o simbolismo da vitória do bem sobre o mal. Para os vikings, o Kraken não era apenas uma criatura, mas um presságio de desastres iminentes. Rituais para apaziguar os deuses do mar antecediam viagens perigosas. Cenas mostram rituais em praias desoladas, com marinheiros em silêncio, enquanto o som de tambores ecoa. Um navio viking em mar aberto enfrenta o Kraken, criando uma sequência de tirar o fôlego. Dragões chineses são vistos como seres benevolentes que controlam as águas e trazem prosperidade. Festivais tradicionais com danças de dragão ganham vida em imagens vibrantes, enquanto a narração explora o papel desses seres na arte, religião e cultura. O espectador é transportado para um mundo de cores, música e simbolismo. Embora não seja um dragão ou kraken, o monstro do Lago Ness trouxe os mitos de criaturas marinhas para o século XX. Relatos modernos e expedições para encontrar Ness são apresentados com imagens de sonares e entrevistas com testemunhas. A conexão com os antigos mitos marítimos é reforçada, criando uma ponte entre o passado e o presente. Dragões guardando tesouros ou aterrorizando aldeias fazem parte de várias lendas europeias. A dramatização recria cenas de heróis invadindo cavernas cheias de ouro, enfrentando criaturas imensas. O espectador quase sente o calor das chamas e a tensão das batalhas, enquanto a narração destaca o papel dessas histórias na literatura medieval. A literatura ocidental imortalizou o Kraken em obras como o poema de Alfred Tennyson.
A narração entrelaça versos do poema com imagens dramáticas de mares revoltos e monstros emergindo das profundezas. A música melancólica e as imagens grandiosas criam um clima quase hipnótico. Na Mesopotâmia, Tiamat, a deusa dragão, representava o caos primordial. Culturas antigas associaram dragões a forças divinas, como guardiões ou destruidores. Templos em ruínas, sacrifícios e rituais recriados visualmente criam uma atmosfera de mistério, enquanto a narração explora como esses mitos moldaram crenças religiosas. Os exploradores marítimos frequentemente encontravam criaturas bizarras que alimentavam lendas de monstros marinhos. Polvos gigantes, baleias encalhadas e tubarões foram descritos em diários com tons de horror. Imagens mostram o oceano como um lugar hostil e desconhecido, capturando o fascínio e o medo dos primeiros marinheiros. Autores como Tolkien e George R.R. Martin reinventaram os dragões para o público moderno. Cenas de Smaug em O Hobbit e Drogon em Game of Thrones são destacadas enquanto a narração analisa como essas histórias perpetuaram e transformaram o mito. A música épica reforça o impacto emocional dessas narrativas. Filmes como Fúria de Titãs apresentaram o Kraken como um ser apocalíptico. Imagens dramáticas mostram a criatura sendo libertada, enquanto a narração explora como o cinema modernizou o mito para novas audiências. O espectador sente a força destrutiva do Kraken através de cenas intensas e efeitos visuais impressionantes. Fósseis de dinossauros e criaturas marinhas pré-históricas inspiraram muitas histórias de monstros. Imagens de paleontólogos escavando ossadas gigantes misturam ciência e imaginação, enquanto a narração conecta esses achados às lendas. A dramatização mostra como esses fósseis poderiam ter sido vistos como evidência da existência de dragões e kraken. Fenômenos como marés vermelhas e explosões de gás metano criaram cenários assustadores no mar, sendo confundidos com ataques de monstros. A narração apresenta estudos científicos enquanto imagens subaquáticas e efeitos visuais mostram o impacto desses eventos. A tensão aumenta ao revelar como marinheiros poderiam interpretar esses fenômenos como ameaças sobrenaturais. Dragões simbolizam medos ancestrais, como predadores ou desastres naturais. Cenas oníricas misturam dragões com elementos da psique humana, explorando os significados ocultos desses mitos. A narração conecta esses símbolos ao subconsciente coletivo, tornando o tema ainda mais fascinante. Avistamentos modernos de criaturas misteriosas continuam alimentando o fascínio pelos mitos. Testemunhas descrevem encontros, enquanto vídeos granulados e fotos borradas aumentam o mistério. A dramatização retrata momentos em que o real e o imaginário se confundem, mantendo o espectador intrigado. Dragões e kraken permanecem vivos na cultura popular, aparecendo em jogos, filmes e tradições. O encerramento reúne momentos emocionantes e cenas icônicas, enquanto a narração reflete sobre como esses mitos transcenderam o tempo. O espectador sente que, mesmo como lendas, essas criaturas ainda têm muito a revelar. O vídeo termina com imagens grandiosas de oceanos vastos e montanhas enevoadas. A narração deixa uma reflexão: o que há de verdadeiro nos mitos de dragões e kraken? Talvez eles sejam mais reais do que imaginamos. A música cresce, encerrando a narrativa com um misto de mistério e maravilha. Até a próxima!